Boa noite, senhoras e senhores, jovens e senhoritas, com muita satisfação que damos início a mais um estudo de terça-feira. Como sempre aqui, o chat já pegando fogo, pessoal de todo lugar, pessoas novas, pessoas que estão chegando agora, então já vou deixar aqui o meu boa noite a vocês que estão aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado por nos fazer companhia nesse estudo. Talvez não consigam participar aqui trocando diretamente, mas eu sei que essas vibrações, os pensamentos têm ajudado muito, tá? Eu sei, isso não é da boca para fora. Vocês também que acompanham pelo YouTube, pelo SoundCloud, porque não conseguem acompanhar ao vivo, muito obrigado por estarem aí prestigiando, que deixam seus comentários. Não é possível responder a todos, mas eu sempre absorvo tudo que é possível para o crescimento. Vocês também que estão acompanhando aí, deixam mensagens. Estou no estudo 13, estou no 14. Venham sem pressa. Como eu disse, o estudo é longo, estamos ainda no capítulo 3, tá? Então não se apressem para não atropelar as coisas. E quando chegarem aqui, serão muito bem-vindos. Sempre tem uma pessoa ou outra que acabou de chegar. E vamos lá, aos amigos de sempre que estão aqui presencialmente. A Deise do Rio de Janeiro, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Roberta de Fortaleza, no Ceará, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Marley de Curitiba, Paraná, a Cláudia do Rio de Janeiro, capital, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Malu Teixeira e a Rita de Cássia, ambas de Juiz de Fora, Minas Gerais, terra da Sueli Caldas Schubert, a Edna de Suzano, São Paulo, a Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Rosiane de São Paulo, capital, Ronildo, Vitória da Conquista, na Bahia, a Silvana de Jundiaí, que quando vem para São Paulo se perde no metrô. Eu vi, viu, Silvana? Junto com o Sérgio também, que parece que se perdeu hoje, pegou o ônibus errado. A Noêmia de Belo Horizonte, a Amélia do Espírito Santo, a Luciana Prestes, que não falou de onde é, mas disse que conseguiu nos alcançar e está a primeira vez aqui ao vivo, seja bem-vinda. A Estela de Los Angeles, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. Deixa eu ver se tem mais alguém que falou na última hora aqui. Sandra Segura e Carlos Segura, ambos de Santa Adélia, São Paulo. E é isso aí. Ok? Muito obrigado a todos vocês que chegaram agora, vocês que estão aqui pela primeira vez. É uma satisfação muito grande tê-los aqui. Também ao José Aparecido aqui, idealizador, criador e mantenedor da Rede Amigo Espírita, também sempre presente, nos auxiliando até na divulgação. A Luciana disse que é de Curitiba. A Michele também de Jundiaí pela primeira vez. Mais uma para acompanhar a Silvana. Seja bem-vinda. E o Sérgio disse que perdeu o ônibus porque a idade está avançada. Tá bom, então, vamos lá. Eu Cielo de Porto Alegre. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco em parceria com Joana de Ângeles. A realização desse estudo é pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Esse é o encontro de número 30. Estamos no capítulo 3.3, Consciência e Sofrimento, parte 2. Eu não costumo trabalhar muito com questões de superstição, mas eu gosto desses números fechados, né? 20, 30, 40. Eles não representam absolutamente nada, mas ao mesmo tempo eles representam que nós estamos caminhando aí positivamente. 30 estudos são 30 horas de material para 3 capítulos, então é bastante repercussão positiva disso aí, muita gente dando feedback. Eu agradeço a todos vocês que vêm dar o feedback, tá? E também os recebo em sonhos, também os recebo em desdobramentos, e eu tenho contato com tudo isso, com a grandiosidade que esse trabalho toma. Me sinto privilegiado de poder estar aqui participando com vocês, tá? Apenas a diferença é que eu organizo o material, mas eu sento aqui e também aprendo e também me modifico, ok? Então, muito obrigado por estarem aqui, tornando isso mais fácil. Vamos lá, então. Continuando, estamos trabalhando, primeiro para dar aquela retomada, né? Estamos estudando a consciência, a responsabilidade da consciência, e agora a consciência com relação aos sofrimentos, né? Para deixar claro que nós não deixaremos de ter dores,
Passaremos por alguns sofrimentos, passaremos por coisas que fogem ao nosso controle, mas o importante é quão conscientes somos capazes de ficar a respeito delas, porque isso permite que tenhamos um maior controle, tá? Ainda passaremos por elas, mas com um pouco mais de controle sobre nossas emoções e sobre as repercussões delas. Tá? Mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, o ser embrutecido não sabe eleger as aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca de atendimento às necessidades fisiológicas, sensações, em detrimento das emoções psicológicas, que o capacitam para a conquista do belo, do nobre e do bom. Ok? Então, o que isso aqui vai nos trazendo? Deixa eu só dar um feedback para o pessoal que está aí no chat. Se estiver travando, dá F5, tá? Atualiza a página. Se não, clica aqui na chavinha que tem na direita e reduz a qualidade do vídeo, tá? Porque o vídeo é transmitido em HD, então pode ser que a internet de vocês não aguente o HD, mas uma configuração menor ela consiga. Vamos lá. Mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo. Por aí. Quando eu me identifico, eu crio uma identidade, eu tenho que ter uma noção daquilo que diz respeito a mim. Por isso a palavra identificação, a palavra identidade, a palavra ideologia, a palavra idiosincrasia começam com id. E o id, na visão psicanalítica, é aquilo que me define na essência, aquilo que não tem moral, aquilo que não tem ética, aquilo que não tem barreiras. E o indivíduo que age só pelo id, a sociedade chama de idiota. Tá? Então, quando eu penso na questão da identificação, significa que eu olho para alguma coisa e naquilo enxergo algo que é meu. Ou seja, eu me identifico. Tem alguma coisa da minha essência que eu vejo no outro, por isso eu gosto do outro, ou por isso eu não gosto do outro. Então, quando eu tenho uma desidentificação comigo mesmo, porque estou na sombra, e isso só pode acontecer porque estou na sombra, é porque eu não estou conseguindo enxergar com clareza aspectos meus. Eu enxergo isso em partes, então eu rejeito. Isso parece que não é meu. Não, essa vontade de se matar não é minha. Essa vontade de trair a minha esposa não é minha. Essa vontade de assaltar porque eu estou passando por dificuldades financeiras não é minha, mas é minha. Tá? Mas eu não consigo encontrar os elos. Tem elos perdidos, assim como na evolução humana, na nossa mente ficam alguns elos, eles não estão perdidos, eles estão obscurecidos, porque estão na nossa sombra. E aí eu me desidentifico comigo mesmo. Eu olho para as coisas que eu faço e eu não reconheço que elas partiram de mim, positivas ou negativas. Se for positiva, eu acho que eu dei sorte que nunca mais vou conseguir repetir aquele sucesso. E se forem negativas, eu acho que foi um obsessor, que foi uma falha, que foi um deslize, e também não estudo novas formas de evitar que aquilo aconteça. Em ambos os aspectos, eu estaciono. Então, quem está mergulhado nessa desidentificação, eles colocam aqui entre parênteses o ser embrutecido, tá? Portanto, não foi lapidado, não sabe eleger, o eleger quem grifou fui eu, as aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca do atendimento às necessidades fisiológicas em detrimento das emoções psicológicas. Pronto. Então, todo momento nós vamos ter essas duas necessidades. Uma que é o teu corpo falando e outra que seria o teu psicológico, ou seja, o seu espírito. Faça isso, faça aquilo. Um fala para você, por exemplo, manter a monogamia, o outro fala para você ter relação com todo mundo que aparece na sua frente. Um fala para você manter a qualidade da alimentação, o outro fala para você se lambuzar no bolo de chocolate, porque é o teu corpo querendo, né? Ou acender mais um cigarro, ou acender mais um baseado, ou tomar mais um copo de cerveja. Sempre esse excesso, sempre isso que vai te perturbando, tá? O indivíduo tomar um copo de cerveja de vez em quando é normal. Eu estou falando daquele que tem que tomar e depois vai trabalhar, que tem que tomar e vai dirigir, aquele que chega em casa agressivo porque tomou, aquele que fala, eu não gosto de ficar em casa, então eu vou pro bar ficar com os meus amigos. Esse indivíduo ele está dando ouvido muito mais às questões fisiológicas, né? Que não consegue controlar os impulsos sexuais, a raiva, a ira. Então, por que isso acontece? Porque ele é embrutecido. Tá? Na hora que ele tem que fazer as escolhas, ele não consegue eleger qual é a prioridade, e aí nesse ponto ele vai causar para si mesmo um sofrimento.
um prazer momentâneo que a médio prazo se transformará em sofrimento. Ninguém usa droga porque droga é ruim. Droga é uma delícia, senão ninguém usaria. O ruim é o médio e o longo prazo. Só que o indivíduo, na hora que ele tem que fazer aquela eleição, ele pensa, câncer no pulmão, enfisema, daqui 10 anos eu penso nisso, comigo não vai acontecer, é só um baseado, ou é só um tirinho que eu vou dar ali na carreira de cocaína. E aí, nisso, ele não consegue perceber que ele deu um tirinho hoje, que ele fumou um baseado hoje, que ele fumou um amanhã, que ele tomou um copo de cerveja, e que nisso o fígado dele já está há 1 ano aguentando um copo de cerveja por dia, esse copo já virou 2, o pulmão dele já não consegue respirar com clareza. Então, quer dizer, a médio prazo vem um sofrimento. O indivíduo que trai a esposa, ou a esposa que trai o marido, ou a namorada, não tem desprazer no ato sexual da traição. Às vezes tem culpa e tal, mas se está fazendo aquilo é porque é bom. Tem o desprazer depois, e muitas vezes tem o desprazer se for descoberto. Se não for, também não tem desprazer, tá? Tem aquela culpa, tem a questão da inconsciência que eu já falei aqui, mas nós temos que pensar isso aqui, ó. Por que eu grifei o eleger? Porque quando se fala de aspirações éticas e estéticas, a estética ela tomou um caminho no sentido de que é beleza, né? De que é salão de beleza, mas isso não é. A estética vem da filosofia, que tinha como objetivo organizar as coisas para que elas tivessem uma forma apropriada. Tá? Então a estética na sua vida não significa a maquiagem que você passa ou a roupa que você compra. A estética significa que quando você olha para a sua vida de cima, ela está bem organizada. O seu profissional está no lugar do profissional, ou seja, você não vem para casa com os seus problemas do trabalho e desconta na sua esposa, depois vai para o trabalho com os problemas do seu casamento e desconta nos seus subalternos. Isso é uma vida esteticamente desorganizada. Tá? O estético é quando você sabe a hora de brincar com o seu filho, quando você dá uma bronca no seu filho por algo que ele fez, não porque você está irritado com o cara que te deu multa. Nesses aspectos, então, é que funciona a estética aqui, tá? Não tem nada a ver com a questão da aparência física. E a ética, né? Então, fica isso aqui. Essa perturbação é contínua e impede ele que conquiste o belo, o nobre e o bom. Se ele não conquista o belo, o nobre e o bom, ele conquista o quê? O feio, o ruim e o desonroso. Aquilo que não é nobre. Então ele fica isso, ele se torna isso. Ele é uma pessoa desonrada, corrupto, mesmo que seja em pequenos aspectos. Ele é uma pessoa feia, não no sentido de aparência, mas quando olham para ele já entortam a boca. Olha lá o safado, o pilantra, o bandido. Olha lá o cara que acha que engana todo mundo, o demagogo. Ele vai ficando feio, vai ficando desinteressante para as pessoas. Ele constrói isso para ele. E aí, quando entra nesses aspectos, naturalmente gera sofrimento, porque a vibração negativa nos pega. Tá? Que é um exemplo claro disso aí. Peguem os pessoas que ocuparam cargos políticos grandiosos, pesquisem uma foto dessas pessoas antes delas se elegerem e depois que terminou o mandato. Você vai ver que esses indivíduos em 4, 8 anos envelheceram 20. Por quê? Porque é muita energia negativa. Todo político absorve muita energia negativa, mesmo que for bom. Porque aí os que querem ser corruptos odeiam ele por ele ser bom. Por isso eu não estou aqui fazendo um julgamento se a pessoa é boa ou ruim. Qualquer um que for eleito político vai ter uma desaprovação de uma parte da população considerável que vai causar nele uma espécie de dano, desgaste. Então imagina aqueles que só criam coisas ruins. Estes pior ainda, né? Seguindo. Então eu coloquei aqui no livro 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, onde Paulo de Tarso nos escreve o seguinte: Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós já temos Paulo de Tarso falando isso. Que eu posso fazer todas as coisas, portanto, eu devo eleger aquelas que são edificantes e proveitosas, tá? Isso está em 1 Coríntios. E aqui Joana traz a explicação disso nesse aspecto.
Pode fazer tudo? Pode. Você pode roubar, você pode matar, você pode enganar, mas é edificante? Né? É edificante para o teu espírito? Ou o que você está construindo? Pensando realmente no edifício. Tá? Se você está colocando ali, criando um edifício de mentira, criando um edifício de manipulação, criando um edifício de vaidade, é com isso que você vai morar, é nisso que você vai viver. As pessoas que se aproximarem de você são pessoas que são atraídas por esses aspectos vibratoriamente. Ou seja, você vai sempre ser traído, você vai sempre ser passado para trás, você vai sempre ter pessoas ao seu lado só enquanto você tiver poder, não porque elas te sacanearam, mas porque você construiu um edifício onde só irão morar dessa ordem. Por isso não é edificante no sentido de crescimento espiritual, mas não significa que você não tem nada. Não, você está construindo um palácio. Só que é um palácio que atrai aspectos negativos. E isso vai te sugar. E aí você vai ter que passar pela demolição daquele palácio, ficar na rua espiritualmente falando, morar de favor na casa dos outros até começar a fazer a sua vida. Pegue lá André Luiz e você vai perceber que quando ele chega no nosso lar, depois de ter passado por um umbral extremamente doloroso, ele não tem uma casa, ele vai morar de favor. Para começar a juntar as coisas dele. Mas na Terra, o que ele tinha? Ele tinha uma das profissões mais bem vistas, então ele tinha um consultório maravilhoso, ele tinha uma casa maravilhosa. É nesse aspecto que eu estou falando. Né? Então, o que é mais importante? O fisiológico, que diz respeito à minha vontade de me sentir desejado, a minha vontade de que as pessoas me respeitem. Isso também é fisiológico, porque gera em mim liberação de endorfinas e neurotransmissores. Ou o espiritual. Eu quero construir para mim um caminho leve, para que eu não leve culpa, para que eu não leve pressão, para que eu leve gratidão e para que eu leve respeito, porque essas coisas valem muito no mundo espiritual. Aí, a eleição disso, segundo Joana e segundo Paulo de Tarso, cabe unicamente ao indivíduo portador dos desejos. Deixa eu ver aqui. Ok. Continuando em Joana. O despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama do coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento. Qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém, sob o guante ainda inevitável da dor. Aqui nós temos a individuação, eu que coloquei em negrito, tá? Porque nós estamos falando da individuação junguiana, aquele aspecto que nós já trabalhamos em alguns pontos, no estudo do triunfo pessoal, acredito que foi mais bem trabalhado, mas é quando eu ultrapasso, venço o meu ego e consigo me tornar aquilo que sou, porque aceito, porque integrei meus aspectos sombrios, integrei meus aspectos sombrios aqui, ó, saindo da obscuridade, portanto, eu não estou mais na sombra. Mas o que estava na sombra não deixa de existir, apenas ficou clarificado, portanto, passa a ficar integrado a mim. Aí eu me individuo, ou seja, eu não preciso mais ficar respondendo ao universo de acordo com aquilo que esperam de mim. Eu sou capaz de tomar posicionamentos, eu sou capaz de criar, de criticar, de observar, de analisar, que é exatamente o que Kardec pediu que fizéssemos, que não confiássemos em tudo. Tá? Mas nós vivemos um momento em que, a partir do momento que a pessoa faz uma coisa boa, parece que ela fica imune da desconfiança. Opa, mais um artigo desse expositor, mais um artigo desse escritor, vamos engolir tudo sem questionar. E isso é contrário ao que nos ensinou Kardec. Ou seja, deve haver sempre um ponto onde eu falo, peraí, até que ponto isso aqui é verdade? Até que ponto isso aqui faz uma diferença na minha vida? E aí eu vou conseguindo construir, e se eu estiver incomodado com algo, ao invés de ficar esperando que alguém faça, vou lá e faço eu. Isso é individuação de uma forma bem simples, claro. Este processo, então, a amálgama é quando você liga várias coisas, tá? Um emaranhado de coisas. É acompanhado pelo sofrimento. Qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém, sob o guante ainda inevitável da dor. Quer dizer, para nascer dói, para tudo que você vai fazer de diferente dói. Você vai na academia, dói. Você vai numa aula de espanhol, dói. Você vai fazer natação, dói. Você vai ter uma relação sexual pela primeira vez na vida, dói. Você vai tomar uma injeção para se curar, dói.
Então, tudo aquilo que diz respeito a dar um passo adiante na evolução, fazer uma coisa que nós não tínhamos feito, gera uma dor que, se não for física, é psicológica. Um medo, uma ansiedade. Quem já fez palestra aí sabe, a primeira palestra que você foi fazer, duvido que você dormiu tranquilamente à noite. Se você conseguiu, me ensina como. Por quê? Porque tem todo um desconforto. E não dormir direito, ficar ansioso, comer demais, é uma forma de sentir dor. Porque eu não estou em paz, eu não estou tranquilo. Tá? Então, nesse processo é que nós vamos entendendo que é parte do crescimento a dor, que pode se transformar em sofrimento de acordo com o poder que eu dou a ela. Continuando, nesse mecanismo da evolução, cada ato gera um efeito equivalente, que interage em novos cometimentos de que ninguém se pode eximir. O Dioclésio coloca uma anotação aqui. Dizem que o melhor lugar nesse mundo em que já vivemos foi o útero materno. Tudo relativo também, porque e se eu ficasse no útero de uma usuária de crack, ou de uma mulher que apanha do marido, ou de uma pessoa que vive sentindo ódio e raiva. Então, assim, não existe estabilidade em nada, não existe nenhum lugar positivo. Agora, se eu cresci em um útero de uma mãe que conversava comigo, que tinha um pai que também conversava, que fez as coisas certinho, que me vibrava amor, aí com certeza a minha memória fica registrada naquele aspecto. E tem gente que não consegue nem sair daquilo, tá? O que isso é representação? A pessoa lida com um problema na vida, a mente dela joga assim: eu quero a minha mãe. O que significa eu quero a minha mãe? Eu quero voltar para um local onde eu me sentia seguro e confortável. Nesse aspecto, você tem razão. Tá? Fica essa representação. É a mesma mãe que na adolescência ele ficou com raiva, é a mesma mãe que às vezes ele bateu a porta, mas na hora que a vida aperta, parece que ele quer voltar para a mãe. Se tem um registro positivo de mãe, se não tem um registro positivo de mãe, vai querer voltar para alguma outra. Se for uma namorada legal, se for uma avó, se for um pai, e por aí vai. Tá? Então, o que está sendo trazido aqui? Ó? Cada ato gera um efeito equivalente. Nós estamos falando da lei de causa e efeito, que interage, tá? Ou seja, inter é dentro e age, agir. Age dentro, em novos cometimentos de que ninguém se pode eximir. Tá? Então, age aqui. Age lá no espírito. Age na essência. Age na lei universal. Você fez, você vai responder por isso. Positivo ou negativamente, você vai responder por isso, tá? Ah, é você o cara que matou? Então vem cá. Ah, é você o cara que salvou? Então vem cá. Você vai responder por isso, positivo ou negativamente, e aí será dado a cada um segundo as suas obras, segundo o trabalho que realizou. Seguindo aqui, mais uma nota do expositor, no livro de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 21, versículo 34, tem o seguinte: Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa, como uma armadilha. Lucas, hein? Lucas trazendo essa informação, tá? De estar próximo ali de Cristo. Olha só a sabedoria já falando da lei de causa e efeito. Tá subliminar, claro. Tá? Depois o Espiritismo vem e reorganiza isso com uma linguagem atual. Então eu vejo como eu já coloquei isso aqui uma vez e eu repito. Tem pessoas que falam, o Evangelho de Kardec é que vale a pena. Lembrem-se que o Evangelho de Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Se você quer compreender bem Kardec, tem que ler o Novo Testamento. Se o teu negócio, se o teu lance é estudar, você tem que ler o Novo Testamento. Se o teu lance é estudar mais ainda, aí é bom ler a Bíblia inteira. É uma sugestão. A mim ajudou muito. E vocês que estão nessa disposição aí, tem estudos também da Bíblia, feito por vários aspectos, mas cabe também essa introspecção. Está lá.
Olha aqui, em Lucas nós temos a lei de causa e efeito. Ó. Tenha cuidado de vós mesmos, quer dizer, não é do outro, não é do seu filho, não é do seu vizinho, é de você, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem. O que é a libertinagem? O livre-arbítrio mal utilizado. Da embriaguez, ou seja, quando eu não percebo que eu estou entorpecido, não precisa ser embriaguez do álcool, é da vaidade, é a do ego, é a do poder e das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Nós estamos aqui também falando do dia do julgamento. Então, aí o indivíduo pensa, mas eu não fiz nada nessa vida, mas carrega vários aspectos, que passou um para trás, passou outro para trás, sabotou, e de repente ele está lá, tira o carro da concessionária, pagou 45 mil reais no carro, vai levar ele para a garagem para conseguir pagar o seguro e bate o carro no caminho, perde 45 mil reais e não entende por quê. Tá? Mas foi do nada, estava tudo certinho, eu só tinha que dirigir 1 quilômetro até chegar em casa. Não é um acidente. Tá? Tudo aquilo que você tirou dos outros foi acumulado, 100 reais de um, 1.500 do outro, 2.000, o cara tá devendo 45, pega de volta e você fica sem o dinheiro. E não entende por que isso aconteceu, porque não está consciente do seu sofrimento. Quando você junta dinheiro, alguém da sua família precisa fazer uma operação cara. Quando você compra as coisas para ir para academia, vem uma lesão no seu joelho. Por que essas coisas acontecem? É justamente esse aspecto. Eu tenho que estar consciente do meu sofrimento, e estando consciente do meu sofrimento, fica mais fácil de eu deixar ir quando ele surgir. Tá bom, deixa as coisas da academia lá, eu vou tratar esse joelho. Ok, eu perdi esse carro, deve ter uma razão. Vou lidar com a minha raiva, vou lidar com a minha frustração, mas não foi um acidente, não vou culpar Deus, não vou culpar o cara que bateu em mim, porque eu sou consciente do meu sofrimento. Tá? Isso em Lucas, lei de causa e efeito. Continuando em Joana. Por ser parte do grupo social no qual se movimenta e se desenvolve, influencia-o, querendo ou não, e com este produzindo um envolvimento coletivo que responde pelo seu estacionamento ou progresso, conforme favorável ou perturbador seja o conteúdo da sua atividade. Isso é verdade. Deixa eu ajudar aqui. O Tielo coloca: se pode enganar a lei dos homens, não a lei de Deus. Não se pode, né? Porque como nós já observamos também, a lei de Deus está na consciência, né? A lei de Deus estando na consciência, não é Deus, né? Não é esse cara, um cara lá vai me julgar. É a minha consciência que produz, e aí eu somatizo. Eu desenvolvo uma doença porque a minha consciência está tão pesada que ela precisa falar que algo está errado, e aí eu desenvolvo uma doença. Não foi Deus que me colocou isso, fui eu mesmo, porque eu tenho esse aspecto divino. Tá? Por ser parte do grupo social no qual se movimenta e se desenvolve, influencia, ou querendo ou não, e com este produzindo um envolvimento coletivo que responde pelo seu estacionamento e progresso. Ou seja, quando eu reclamo que a sociedade não faz nada, que a sociedade é ruim, eu esqueço que eu estou incluído na sociedade. E o que a sociedade está passando, em parte, também diz respeito a mim. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Com os jovens que estão perdidos, o pessoal que usa droga, com a pobreza. Ah, mas eu não tenho conta de lidar com esse povo todo. Mas o que eu estou fazendo no meu lar, na minha casa, nos locais que eu frequento, no meu ambiente de trabalho, né, na casa espírita que eu frequento? Eu não posso fazer nada para ajudar? Servir água, varrer o chão, arrumar as cadeiras depois que todo mundo foi embora, chegar 15 minutos mais cedo para ajudar a abrir tudo para ventilar melhor quando a palestra começar. Não é coisa grandiosa, é pequena, mas nisso você melhora o ambiente para as pessoas. E nisso você melhora o ambiente para si mesmo. Agora, se eu me desconecto, que eu sou parte da sociedade, aí eu fico achando, não vejo a hora de eu sair da Terra, não vejo a hora de eu nascer na Alemanha, não vejo a hora de eu nascer nos Estados Unidos, por que eu fui nascer no Brasil? E se esquece de tudo o que acontece.
Se esquece da parte que tem nisso aí, né? Aí gera sofrimento mesmo, vai ser infeliz em qualquer lugar. Pode procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos de pessoas que nasceram nos Estados Unidos que são infelizes e acham que lá é o pior lugar do mundo para se viver. E você vai ver vídeos de crianças na África que ficam brincando com uma bola de pano, morrendo de dar risada, correndo uma atrás da outra. Então, cabe realmente fazer essa reflexão. O pessoal está comentando aqui. Indicações de palestras e tudo mais. Tá? Vamos lá. Eu deixei negrito aqui, estacionamento ou progresso, porque nós vamos entrar nessa parte agora. Nota do expositor, no Livro dos Espíritos, capítulo 1, item 7, da progressão dos espíritos, a pergunta 118 é a seguinte: os espíritos podem degenerar? Resposta: não. Ponto final. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquire conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Tá? Por que eu coloquei isso? Vejam aqui em Joana de novo, ó. Que responde pelo seu estacionamento ou progresso. Vejam que ela não coloca regresso, regressão, nada disso. Ela dá essas duas opções. Que o indivíduo fica onde está ou progride. E isso está no Livro dos Espíritos, ok? O espírito não degenera. Aquilo que ele adquiriu, ele não perde. O que ele pode é permanecer estacionário, mas ele não regride. Tá? Então nós temos a opção de ficar onde estamos e progredir. E aí, como as pessoas normalmente perguntam, mas o indivíduo que era tranquilo e de repente mata uma pessoa por ciúme, ou o indivíduo que aprendeu com a dor e depois repete a dor, isso é estacionar, entende? Porque fazer algo que eu já fiz é continuar onde eu estou, não é regredir. Então, quando eu mato uma pessoa, pensando que eu era um indivíduo que jamais mataria alguém, eu pensava que eu era um indivíduo que jamais mataria alguém. Até que pisassem no meu calo. Então não é que eu regredi, é que ainda não tinham pisado no meu calo para que a minha sombra se manifestasse. Então não há como regredir. Era um assassino, o lobo em pele de cordeiro. Ele era bonzinho enquanto as coisas estavam dando certo. De repente, viu que, como assim, roubaram meu emprego? Como assim, você me traiu? Aí aparece um monstro que não criou-se naquela hora, mas que sempre esteve ali adormecido, tá? Então, aquilo que nós conquistamos não se perde. Por isso que eu sempre coloco aqui. Vai fazer faculdade com 70 anos? Faça. Faz com nota ruim, pega DP, mas o conhecimento fica no teu espírito. Vai assistir palestra, vai fazer curso de passe, mesmo que você não consiga dar o passe. Tudo que você tiver oportunidade de aprender, que não sobrecarregue o teu intelecto e o teu psicológico, faça. Porque isso é um aprendizado que vai ficar guardado e em dado momento pode ser utilizado para o seu crescimento e para o crescimento de outras pessoas. Ok? Continuando em Joana. Como efeito, temos os sofrimentos sociais dos grupamentos humanos que transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. Sofrimentos sociais dos grupamentos humanos que transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. E não é dividido por bloco o universo, você tem as favelas, você tem os condomínios fechados, você tem o grupo dos bandidos, você tem o grupo dos religiosos, até no Congresso existe a bancada evangélica, a bancada disso. Por quê? Porque são pessoas que se atraem e todos eles têm um sofrimento. Tá? O indivíduo pode olhar, essa bancada evangélica está querendo acabar com as pessoas que são homoafetivas, eles estão querendo acabar com um monte de coisa porque são hipócritas, eles pegam só as partes da Bíblia que lhes interessam. Verdade. Mas eles sofrem. Eles sofrem. Não dá para calcular o quanto esse cara sofre quando ele anda, por exemplo, aqui na Avenida Paulista e vê um casal gay de mão dada. Ele sofre. Quem não sofre com isso nem enxerga esses dois.
Mas esse cara sofre, então é um sofrimento para ele. Como ele sofre com isso, ele se junta com outros que também sofrem, e aí eles querem eliminar isso, como se esse fosse o problema. Mas aí, de repente, há aquela justiça, temos a visita da Jenny ali ao fundo. Ó. Mas aí, em dado momento, há a justiça, e esse cara perde completamente o poder sobre isso. Ou seja, o filho dele se declara homoafetivo, o sobrinho dele, alguém da família, alguém que ele gosta muito, algum representante da igreja dele comete um abuso sexual. E aí nós temos vários aspectos do universo, onde o indivíduo não consegue tapar o sol com a peneira. Tá? Então, nós temos que enxergar que existe um sofrimento. Então nós nos agrupamos. Então não tem que ficar pensando, mas e a bancada evangélica que está querendo acabar com os gays? E eu? Que bancada eu pertenço? Eu pertenço à bancada de que eu acho que tem que matar todo mundo que comete crime? Que precisa ter pena de morte? Eu pertenço à bancada que acha que os estupradores têm que ser estuprados? Eu pertenço à bancada que eu acho que os muçulmanos estão errados? Que bancada eu pertenço? Ou daquelas que os filhos têm que respeitar os pais sem questionar? Ou de que a mulher tem que ficar na cozinha lavando louça enquanto o homem trabalha? Que bancada eu pertenço? Porque aí eu começo a entender que esse ensinamento aqui não pode ser feito só para algumas pessoas. São sofrimentos sociais dos grupamentos humanos que transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. Eu tenho que estar transitando na mesma faixa de algum grupo. E é legal que eu consiga identificar qual é, porque aí eu fico consciente do meu sofrimento e deixo as coisas irem, tá? Percebo que a mulher dá conta de ser mecânica e que o homem dá conta de ser bailarino, sem que isso me incomode. Não divido mais as profissões por gênero, não divido mais o intelecto por classe social, tá? Eu vou encontrar um rapazinho da favela que faz uma poesia maravilhosa e eu vou encontrar um cara de classe alta que não consegue nem escrever o próprio nome direito. Então, é nesse ponto que eu vou me libertando. E aí eu me individuo, percebe? Não pertencendo mais a um grupo que vibra em sofrimento por uma faixa específica, eu me torno um indivíduo. Eu sou eu, meu amigo. Eu não preciso pertencer a um grupo porque os meus problemas estão resolvidos em mim. Deixa eu... A Débora de São Paulo. Cristina, todos os dias acontece isso comigo. Quando estou me achando, vem a vida e me mostra que tenho muito pela frente ainda. Pois é. Isso é o tempo todo, né? A Cristiane de Marabá chegou também, meio atrasada. Então, quer dizer, nós vamos aí crescendo, passando por isso tudo. Também o Dioclésio colocou que se vê em várias situações. E essa semana o José Aparecido colocou lá na rede uma palestra que se chama Me Vejo no que Vejo, onde eu falo exatamente sobre isso, da projeção. E cabe a nós, então, identificar por que esses evangélicos me incomodam tanto, ou por que esses militares me incomodam tanto, ou por que esse pessoal que faz arrastão no Rio de Janeiro me incomoda tanto. Onde é que eu tenho algum nível de identificação com isso? Vai te libertar. Nota do expositor: no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, temos o seguinte: donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Ok? Por isso que eu grifei aqui o sempre, ó. Sempre punido naquilo que pecou, sejam grandes ou pequenas coisas. E aí os sofrimentos que vêm disso são uma advertência que ele andou mal, percebe? É uma advertência. Essa doença, esse desconforto, essa situação é uma advertência. Ó, algo não está certo. Algo pode ser melhor. Ou algo deixou uma marca que precisa ser reparada. Isso é estar consciente do sofrimento. Né? Não ser vítima dele. Eu sou responsável. Eu sou o algoz. Se alguém tem que ser punido, sou eu, e já estou sendo. Mas o indivíduo já está sendo punido, né, no sentido, no ego, ou se libertando desse sofrimento,
Aí ele desenvolve uma doença muito pesada, né? Desenvolve lá um câncer. Já está sendo punido. Bom, meu amigo, se você desenvolveu um câncer, alguma coisa você fez para que esse câncer aparecesse. E aí ele se pune mais ainda e comete suicídio. Ou então se arrebenta, agora que eu estou com câncer, eu vou fumar tudo, eu vou beber tudo. Ele está se punindo de novo, percebe? Porque não é consciente do sofrimento. Quando eu sou consciente do sofrimento, eu não preciso me punir de novo. Passei uma vergonha muito grande, uma humilhação, eu mereço sofrer. Não, a humilhação já foi o sofrimento. Não precisa ser juiz toda hora. Já existe uma justiça que acontece no universo. Pode acontecer com qualquer um. Você vai ser chamado lá para fazer sua primeira palestra, tropeça subindo, cai, quebra o microfone e nunca mais quer subir. Ah, eu nunca mais vou dar palestra. Para que se punir? Você já foi punido. Ó, olha mais para o chão e menos para cima, que aí você não tropeça. Toma isso como lição. Eu tenho certeza que você nunca mais vai tropeçar. E se algum dia alguém tropeçar, você vai ser a única pessoa que não vai rir, porque aprendeu a dor que é passar por isso. E é isso que está sendo trazido aqui por Kardec. Ó. As experiências nos fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de nos melhorar. Então, se eu estou com uma pessoa que me trai, eu sinto uma dor imensa de ter sido traído. Se algum dia eu estiver com uma outra pessoa e pensar em traí-la, essa dor é ativa. Não me impede de trair, mas eu vou ter muito mais culpa do que eu teria antes de saber quão doloroso é perder isso. Ou outro ponto. Pessoas que não ligam quando crianças morrem. Essas crianças bandidos têm tudo que morrer. Aí vê a mãe chorando lá na televisão. Bem feito também, a senhora aí. Aí tem um filho. Aí perde o filho. Chora, se decompõe por dentro. Aí quando vê uma mãe dessa chorando, sabe a dor que ela está sentindo. Ou seja, o sofrimento vem para nos ensinar o que é empatia. Passando por aquele sofrimento e entendendo que existe uma lei de causa e efeito, se eu fizer isso com outro, este sofrimento volta para mim. Só que eu sei o quanto ele dói. Então eu não quero nem causar isso no outro, porque o outro não merece passar por isso, e nem causar isso em mim, porque eu sei que se eu fizer o outro passar por isso, eu passo por isso de novo. Aí eu desenvolvo uma maturidade espiritual. Passo a ter mais controle sobre o meu sofrimento e passo a eleger melhor, como nós já vimos, as minhas condutas. Continuando em Joana. A reencarnação é lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. A reencarnação é lei da vida, impositiva, ou seja, não dá para fugir disso. Você pode achar que vai cometer o suicídio, ou que vai largar essa vida e depois você resolve os seus problemas, você vai ter que lidar com isso. Não adianta. Não adianta arrebentar o teu sistema circulatório, se entupindo de cocaína, se entupindo de estimulantes como a cafeína. Você vai pagar por isso lá na frente. Não adianta comer todo o doce que existe no mundo, né? Toma churro no café da manhã. Você vai pagar por isso lá na frente. E para que pagar por isso lá na frente se você é consciente disso? A reencarnação vai acontecer você querendo ou não. E ela acontecendo, a lei vai se aplicar. E se aplicando a lei, você vai sofrer ou vai ter prazer? Depende daquilo que foi construído agora. Vejam, é inevitável recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito. Esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Belíssima imagem. Né? O arquiteto. Tá? O arquiteto é aquele cara que faz a planta, não é? Então, o que eu estou fazendo lá para frente? Eu com 31, o que o Vitor de 41 vai ter? Onde é a casa que ele vai morar? Né? Ele vai morar numa casa com os joelhos arrebentados, porque está 20 quilos acima do peso? Ele vai morar numa casa com a pressão dele subindo e descendo toda hora? O que eu estou fazendo para ele? Ele vai morar numa casa onde ele não tem segurança financeira nenhuma caso ele tenha uma doença? Porque agora eu quero comprar videogame, porque agora eu quero comprar cerveja, porque agora eu quero viajar indefinidamente? Isso é arquitetura. E é o nosso espírito que constrói isso. Tá? Somos extremamente responsáveis pelo local onde estamos vivendo, simbolicamente falando. Tá? Este sofrimento, essa pobreza, essa raiva, esses filhos que não olham para você, essa solidão, é a sua casa que você construiu dia após dia,
cada traço dela, cada ângulo nessa prancheta foi desenhado pelo seu espírito, nas atitudes que você tomou. Olha aqui, temos uma informação da Carolina. No filme Siddhartha, ele chama o ego de arquiteto. Tá? Eu tenho uma simpatia muito grande pelo budismo e aí uma das intenções é inclusive estudá-lo mais. São muito parecidas assim, né? Muito semelhantes e se complementam muito o budismo com o espiritismo. Vamos lá. Então, mais uma nota do expositor. Livro dos Espíritos, capítulo 4.1, da reencarnação. Já que a encarnação é obrigatória, vamos ver o que está escrito sobre isso no Livro dos Espíritos. Pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Paremos por aí. Onde estaria a justiça se não houvesse a reencarnação do rapaz que já nasce na cadeira de rodas, já nasce cego, já nasce miserável? Onde estaria a justiça? Então o indivíduo passa a vida inteira arrebentando tudo que está no caminho, e aí ele desencarna no iate dele de 7.000 pés, e tá tudo bem? Enquanto o outro viu a mãe morrer de bala perdida, tá com o pai na cadeia, não tem de onde tirar dinheiro, não tem de onde tirar felicidade, é corrompido para o crime. Qual a justiça seria desse jeito? Se o mundo fosse desse jeito, seria um caos. Aí sim, cada um tinha que sair com uma arma na mão e seja o que Deus quiser, meu amigo. Não tem regra, não tem lei. Eu nasci pobre, não vou aceitar. Agora, quando eu enxergo que existe uma justiça e que existe a reencarnação, esse cara que desencarnou lá no iate gigantesco, jogando champanhe para os tubarões, esse cara vai pagar por isso. E da mesma forma, esse rapaz que suportou a pressão da criminalidade, não se deixou corromper, ele também vai receber por isso. Aí dá uma certa tranquilidade para o espírito. Não que seja mais fácil, mas pelo menos lá no íntimo você sente que, nossa, eu só preciso passar por isso, eu só preciso passar por isso. Quando passar, eu vou ser premiado. Eu tenho que ficar firme, eu não posso construir um futuro ruim para mim. Aí vai dando um pouco mais de alívio, né? Então, olha lá. Agora a pergunta 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Tá aí. Ou seja, quem vai definir isso somos nós. Quantas encarnações eu preciso? Tá? Nós temos aí, por exemplo, o companheiro Arnaldo Oliveira, também da Rede Amigo Espírita. Será que ele precisa de 10 encarnações para fazer algo que eu vou precisar de 30? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pode olhar, não é diferente de uma faculdade. Tem cara que faz engenharia, e alguns que fazem engenharia já falam, engenharia ninguém se forma em 5 anos, é esperado que o cara reprove um semestre ou 2. Isso é balela. Porque tem gente que se forma em 5 anos. Para passar em medicina tem que fazer 3, 4 anos de cursinho. Eu tenho um amigo que estudou comigo, era da minha sala, entrou na USP saindo do 3º colegial, nem cursinho fez. Qual é a diferença? A diferença é que eu estudei com esse cara. Enquanto nós estávamos ali nas festas, enquanto nós estávamos passeando em shopping, indo para boate, onde esse cara estava? Estudando. E como é diferente isso no aspecto espiritual? Enquanto alguns vão lá, assistem uma palestra só por semana e saem reclamando, falando mal do palestrante, tem outros que assistem uma palestra, faz um estudo, faz um curso de passe, o cara faz um trabalho assistencial de caridade, brinca com o filho dele, escuta a esposa dele, o que ela tem a dizer, e aí depois falam, mas a vida do cara deu uma virada da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. Enquanto o indivíduo está lá sentado no sofá, só mudando o controle remoto, ele está virando páginas de livros.
Então, naturalmente, todos temos que fazer a mesma coisa. E o livre-arbítrio nos permite que cada um faça de acordo com a vontade. É igual trabalhar em casa. Tem gente que é pior trabalhar em casa do que no escritório. Produz menos. Nossa, eu não vejo a hora de trabalhar em casa, vou poder fazer as coisas na hora que eu bem entender. Não faz. Vai procrastinando. Abre o computador para fazer, já abre o Facebook, já abre o Instagram, já vai ler e-mail, já vai jogar um pouquinho, vai cuidar lá da colheita da fazendinha dele no joguinho, e quando percebe, tá lá com uma fazenda nível 40, mas o trabalho nem começou. A folha do Word está em branco. Porque nós temos isso. Essa liberdade, essa facilidade que o livre-arbítrio nos promove, muitas vezes é usada contra nós, né? Alimentando a procrastinação. Ok? Então, nós temos a encarnação para espiar e melhorar a humanidade. Ponto. Se você não está se melhorando, se você não está aceitando os sofrimentos, então você está estacionário. Não tem outra forma de enxergar se você acredita na filosofia espírita. Tá? O que você está construindo dessa encarnação? O que você está fazendo a mais do que você está acostumado a fazer? Uma coisinha por dia, mas faça. Você já vai sentir uma diferença muito grande ao final dela. Uma por dia, imagina depois de 60 anos. Quantas você não fez? Continuando em Joana. Dispondo da livre opção ou arbítrio, ele trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento a que se entrega. Então tá aí, ó. Eu vou decidir se eu vou rápido ou se eu vou devagar. Tem uma frase que diz isso, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Então é bem isso, tá? Aqui nós temos o livro, ó. Autodescobrimento, uma busca interior. Este livro aqui, para quem está acompanhando o estudo sem o livro, ele é fininho, ó. Esse livro você lê em uma semana. Só que esse estudo aqui que nós estamos fazendo em grupo, tá? E aqui tem 70 pessoas nesse momento, nós demoramos 1 hora, tá? Para falar 1/3 de uma parte de um capítulo. E já são 30 horas para estudar metade de 3 capítulos, né? 3 capítulos e meio. O que isso significa? Que o indivíduo pode ler os 4 livros de Joana de Ângeles em um mês, mas será que ele vai evoluir tanto quanto nós que estamos fazendo isso aqui em grupo? Será que não é mais consistente? Por que eu quero vencer? Para que eu quero ser o cara que leu 300 livros e não apliquei nenhum? É melhor que eu leia um e o aplique por completo. Essa é a dificuldade, né? Muitas pessoas querem subir que nem um foguete, depois caem que nem uma estrela cadente, porque não tem estrutura para se sustentar. Por isso a paciência, por isso que eu falo, não adianta estudar um estudo desse por dia para chegar logo no estudo 30. Você vai chegar aqui completamente perdido. Vai com calma, em todos os aspectos da vida, mas vai em grupo. Então isso facilita, tá? É melhor devagar e sempre do que muito rápido e depois desmotiva. Deixa eu só. Ok. Vamos seguindo. Nota do expositor no Livro dos Espíritos. Ainda da reencarnação. Agora a pergunta 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Resposta: aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito, ou seja, ninguém vai alcançar a sublimação em uma encarnação. Só que quanto mais rápido eu me melhorar, menos provas eu tenho que passar. Lembra na escola? Tá? Você tinha as provas, na minha época, por exemplo, eram as provas bimestrais. Não deu conta, tinha o exame. Não deu conta, tinha a recuperação de verão. Ou seja, tinha indivíduo que com 4 provas já estava em casa de férias. Tinha outros que precisavam de 6.
E aí alguns ainda reprovavam e depois iam ter que fazer mais 6, ou seja, 12 provas para passar a mesma série que o outro passou com 4. Isso para o espírito não é diferente. Algumas pessoas têm que passar por várias traições até aprender o valor da monogamia. Tem que passar por várias perdas financeiras até aprender a gerenciar o dinheiro. E assim em todos os aspectos da vida. Continuando em Joana. Como luz nos refolhos da consciência adormecida, o que deve ou não fazer, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço, de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir a harmonia, ausência de culpa. Tá? Então vejam, como luz nos refolhos da consciência adormecida, o que deve ou não fazer, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço, de acordo com o que deve ou não realizar. Os impulsos você tem, mas às vezes ele vem como uma mola que te joga lá para a tragédia. Cabe então realinhar isso aí, reorganizar, que esse impulso te jogue para as coisas positivas. O tempo que você gasta procrastinando é um tempo que você tem. Se você tirar dessas 4 horas que você gasta assistindo televisão, 1 hora para fazer uma caminhada, 1 hora para ler um livro, 1 hora para assistir televisão e 1 hora para fazer alguma coisa que você gosta, você vai crescer muito mais do que o que você está fazendo aí, assistindo a 10ª reprise do Friends ou do Two and a Half Men, ou assistindo a mesma novela toda vez, tá? Como eu disse, não é o problema assistir a novela ou isso ou aquilo. É um problema não perceber que você tem tempo para fazer outras coisas, mas ele está investido em áreas que você não percebe. E aí você fala, poxa, quer dizer, eu tenho meia hora para ler um livro. É só meia hora? É só meia hora. Mas de meia em meia hora, em um mês você leu um livro, talvez. Talvez em 2 meses você lê um livro. E em 1 ano você terá lido 6. Nessa de não ler em meia hora, você está aí há 2 anos sem ler nenhum. E é nisso que faz a diferença entre aqueles que conseguem se organizar. Você pode fazer tudo o que você faz, só que dá uma reduzida para abrir espaço para outras coisas na sua vida. Se for do seu interesse, chegar um pouquinho mais rápido. Porque o que acontece na questão da ausência de culpa lá? Você não fica culpado por estar com isso. Nossa, perdi uma encarnação. Ou quantas vezes não passa na sua cabeça? Não, eu não vou no centro hoje não, tá chovendo. E aí você fica, nossa, devia ter ido, a chuva nem tá tão forte, né? E para que ficar sujeito a essas dores, esse sofrimento? Vai lá. Quantas vezes você não lutou para não ir num lugar e depois que você foi ótimo? E aí você saiu falando, nossa, por que mesmo que eu não queria vir? E semana que vem estava lá de novo, não querendo ir. Isso é o natural. Espera aí, eu tenho que voltar aqui. Nota do expositor, no livro Céu e o Inferno, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. E aí isso responde a Malu Teixeira. O que isso está querendo dizer? Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça. Então o indivíduo comete o crime, comete a ofensa, e aí ele pede perdão. Só que o perdão não te livra de pagar. A reabilitação vem por uma conduta nova, portanto, por uma ação. Essa imagem da extrema unção é ilusória. Então eu errei a vida inteira, no leito de morte um padre me perdoa, aceita o meu pedido a minha confissão e está tudo limpo? Está limpo da minha consciência. Eu passei a ser consciente de que eu errei. Agora, quando a pena vier, eu não vou reclamar. Quando eu confesso alguma coisa, eu estou dizendo, eu sou consciente que eu cometi uma falha e peço perdão por ela. Ou seja, quando a dor disso vier, eu não vou reclamar, porque é justiça.
Agora, se eu falo que eu peço perdão e depois reclamo que a dor vem, Senhor, mas eu pedi perdão, aí eu não pedi perdão. Aí eu não fiquei consciente. Aí eu quis dar aquela chavecada em Deus para que ele deixasse para lá. Então, o que está colocado aqui por Kardec? O perdão seria uma graça e não uma anulação. Ah, tá bom. Você está arrependido, pode ir embora. Não precisa pagar por isso, não. O indivíduo não aprenderia a dor que causou no outro e, eventualmente, acabaria por repetir a conduta. Continuando. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la. Isso é provação. E, se insiste teimosamente no desacerto, expunge-o em mecanismo de dor, sem alternativa ou escolha. Isso é expiação. Tá? Vejam, então, segundo Joana, toda vez que se equivoca ou comete um erro de propósito, vai repetindo a experiência até corrigi-la. Isso é uma provação. E se insiste teimosamente no desacerto, aí passa pela expiação, que é uma dor que você não tem controle. Tá? Quando você vem com uma impossibilidade de ser feliz por algum motivo, ou com uma impossibilidade de movimentação física que te atrapalha, que te machuca, que te fere, né? É colocado na casa de um indivíduo que é colocado na casa de um pedófilo. Por que a espiritualidade colocou ele lá? Sabia que o cara era pedófilo, sabia que ele ia ficar sós com a criança de 3, 4 anos. Por que isso aconteceu? Foi injustiça? Não, olha, infelizmente você abusou de criança, abusou de criança, abusou de criança, agora tá aí. Vai ter que passar por isso. É dolorido e ele não consegue fugir, porque é uma criança de 3, 4 anos, percebe? Eu não tenho como fugir disso. É diferente. Quantas pessoas também não são presas erroneamente? O cara confunde o outro com o bandido, o cara fica 10 anos na cadeia até provar que era inocente. Expiação. Ele não pôde fazer nada contra aquilo. Ele ultrapassou os limites do livre-arbítrio e foi tirado dele. Isso seria uma expiação. E aqui, para encerrar, nota do expositor, no livro O Consolador, capítulo 5, Evolução, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel nos trazem o seguinte. Na pergunta 246, qual a diferença entre provação e expiação? Resposta: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Tá? Ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. A prova é aquilo que vai te fazer aprender a pescar. Tá? Você vai aprender a pescar. Você vai aprender com as próprias pernas a dor de passar por isso e vai aprender. A expiação é quando o indivíduo não tem mais a habilidade de aprender a pescar. Ele é obrigado a pescar para os outros. Agora você vai pescar do jeito que você sabe e vai pescar para os outros. Tá? Você vai ganhar dinheiro e vai vir um cara e vai te roubar. Você vai construir coisas, vai vir o teu sócio e vai te roubar. Você vai pôr uma filha no mundo, vai vir alguém e vai tirá-la de você, né? Porque a filha também merece passar por isso, claro. Mas eu estou dizendo, a expiação é a condição de criminoso. Ultrapassou as leis em um limite consciente, ok? Por isso que foi colocado por Joana, teimosamente. Eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. Aí chega uma hora que não dá mais, não tem perdão que dê jeito. A Débora pergunta se a criança estuprada não poderia ser ajudada. Ela poderia, mas ela não quis. É esse o aspecto. Por várias vezes ela tentou ser ajudada. Aquela história do Chico, do rapaz que estava sem os braços e sem as pernas, porque se matava toda vez que davam uma nova chance para ele, ilustra bem isso. Para chegar num ponto em que ela vai ter que ficar 3, 4 anos sendo abusada, é porque ela desperdiçou as chances que lhe foram dadas de evoluir. Não tem como. Tá? Eu sei que é doloroso, para algumas pessoas é difícil se conectar com isso, mas se nós não enxergarmos que existe uma justiça em tudo, aí nós colocamos a nós mesmos como juízes. Ah, mas com criança é muito pesado, com idoso é muito pesado, mas nós temos que enxergar ali um espírito, às vezes, milenar, né, que pode ser extremamente negativo, que arquitetou e edificou para si mesmo
aquela situação. O que nós podemos depois é dar um alívio, não julgando, auxiliando psicologicamente, mas cada um terá que passar pelas suas expiações, inclusive nós. Próximo encontro, então, Consciência e Sofrimento, parte 3, tá? No dia 6 de outubro. Mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Da presença de todos vocês. Muito feliz da Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço a nós, para que nós possamos aqui crescer. Os materiais do estudo ficam disponíveis na minha página no Facebook, tá? Existe um grupo também formado no Facebook para pessoas que estão frequentando este estudo e o do Triunfo Pessoal, para a troca de materiais de apoio, materiais paralelos e socialização também, ok? Basta entrar em contato com a Carolina ou procurar na minha página, que lá no fim de semana eu vou colocar o link. Tudo bem? Obrigado a todos vocês, vocês que acompanham da rádio, vocês que acompanham do SoundCloud do YouTube, vocês que acompanham presencialmente. Semana que vem nos vemos novamente, aos que fazem os 2 estudos. Até amanhã. Obrigado e muita paz.